Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente aonde você está. E se você crê, você vai dizer amém e glória a Deus. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Está em todo lugar, ao todo tempo, a toda hora. Por isso que quando nós usamos a fé em dizer amém e glória a Deus, a gente está dizendo para aquele que está ouvindo todas as coisas, eu creio, Senhor Jesus. E nessa tarde, eu trazendo uma palavra de reflexões para a minha vida, para a sua vida, que se encontra no livro de Jó, capítulo 2, verso 25, que diz assim a palavra do Senhor: porque o temor que me espantava me sobreveio, e me aconteceu o que eu temia. E aconteceu o que eu temia. Assim disse Jó. Queridos irmãos, por que está escrito, ou por que permitiu o Espírito Santo a escrever na Bíblia Sagrada o que Jó temia lhe sobreveio? Algo quer dizer a mim e a você, a questão do temor, a questão do medo. O medo não é bíblico, o medo não é de Deus. A palavra de Deus, segundo os teólogos, existe tanto no Velho como no Novo Testamento. A palavra de Deus que é escrito não temas, segundo eles, 360 vezes. Que significa, todo dia Deus está dizendo para mim e para você: não temas, que eu sou contigo. Queridos irmãos, tanto no Velho como no Novo está escrito essa frase. Então significa que Jó, ele saiu do contexto da palavra de Deus. Jó temia. E o medo que Jó temia sobreveio sobre ele. Queridos irmãos, a palavra de Deus no Salmo 119, capítulo 105, vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não existe 3, 4 saídas. Existe 2 mandamentos. É o de Deus e o do mundo. 2 ensinamentos é a Bíblia Sagrada e o curso desse mundo. Existe só 2 caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho, mas existe a porta aberta. Existe Deus e existe o diabo. Existe o céu e existe o inferno. Por isso eu estou passando. Existe somente um caminho, que é o caminho da palavra de Deus. Quando nós cristãos, que servimos ao Senhor Jesus, qual a Bíblia nos ensina o caminho que devemos andar, o qual a Bíblia nos orienta como devemos agir mediante a segundo a palavra de Deus. E aí a gente vai temer, saímos do contexto da palavra.
Porque Deus, Ele não deu o espírito de temor, de medo. Deus deu o espírito de coragem e de ousadia. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 10, 38, versículo, que o justo do Senhor deve andar por fé. Observe que Jó era um homem justo. Jó era um homem temente a Deus. Mas nesse versículo demonstra que Jó tinha algo que praticava que não era de Deus. Era o temor, era o medo de que algo pudesse acontecer. Queridos irmãos, Jó tinha uns filhos, e no capítulo 1 do verso 5, Jó vai dizer que fazia sacrifício para os seus filhos todos os dias, receio de que eles tivessem pecado contra Deus. Significa também que ele não tinha certeza que os filhos que os filhos pecaram ou pecavam contra Deus, mas ele tinha receio, e nesse receio veio ao coração de Jó o medo, a preocupação, aonde sai do contexto da palavra de Deus. Nos dias de hoje, tem muitos crentes que andam com medo, muitos crentes que andam apavorados pelas notícias, pelos que ouvem e pelos que vê. Mas a Bíblia continua sendo a mesma. Jesus continua sendo o mesmo. Hebreu, capítulo 13, versículos 6 ou 8 diz: Jesus continua o mesmo hoje, ontem e eternamente. Deus não muda. Nós que estamos perdendo a fé. E sem fé, em Hebreu, capítulo 11, vai dizer que é impossível agradar a Deus. Por isso, às vezes, que as coisas vêm sobre a nossa vida, porque geralmente deixamos que o medo entre. Muitas pessoas assistindo o que não deve, noticiário todos os dias de engano e verdade, aonde as mal notícias vêm trazendo o medo na vida dos crentes. Mas Salmo capítulo 12, Salmo 112, verso 7, vai dizer: não tema as mal notícias, mas o crente continua temendo, deixando de citar a palavra de Deus, deixando de viver a palavra de Deus. Queridos irmãos, eu tenho um testemunho forte para a sua vida, para que você venha aprender que às vezes o nosso medo, a nossa dúvida, o nosso receio venha trazer sobre nós o mal repetido. Jó era justo, Jó era temente e Jó se afastava do mal. Às vezes fazemos também isso, se afastamos do mal, não praticamos pecado, mas o coração está cheio de medo. Medo que a família pegue o coronavírus, medo que a família morra, medo que você pegue, e assim vai. Mas Deus não deu esse espírito. De quem é esse espírito de medo? Será que você está andando na luz da palavra? Porque o salmista, no Salmo 23, ele vai dizer claro: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Salmo 91 vai dizer: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Queridos irmãos,
Comece a praticar a palavra. Comece a praticar a fé. Assim você vai passar nessa situação, nessa pandemia, nessa crise, cantando o hino da vitória. Mas não deixe o medo tomar conta da sua vida, porque esse espírito não procede de Deus. Queridos irmãos, quando eu me converti, eu tinha dúvida se Deus estava ouvindo a minha oração. Eu tinha dúvida se realmente existia anjo de Deus. Eu tinha dúvida se o diabo existia ou se eram as pessoas que eram o diabo. Eu tinha várias dúvidas. E essa dúvida fez com que Deus me mostrasse que tanto ele existe como o diabo existe. Com pouco tempo, queridos irmãos, e eu buscando o Senhor com as minhas dúvidas, Deus permitiu ao inimigo que viesse até a mim como anjo de Deus e conversasse comigo durante 6 meses, se passando de anjo de Deus. E muitas outras coisas aconteceram nesse período, até que eu viesse descobrir que não era um anjo de Deus, mas um anjo do diabo. Quando eu mais estava precisando de Deus, Deus ali usou o teu servo para me dizer o oculto e o escondido, aquilo que só eu sabia. Assim também Deus me mostrou que ele existia. Então, através das minhas dúvidas, Deus permitiu que eu passasse por essa situação. Assim eu conheci que não só Deus existe, mas como o diabo existe, como os espíritos existem e como o anjo de Deus existe. Eu tive que passar como Jó. Talvez Jó não tivesse necessidade de passar por isso, mas esse medo que ele teve trouxe a ele essa derrota na vida dele, trouxe esse sofrimento na vida dele. Então não deixe que isso aconteça na sua vida. A Bíblia diz em Efésios: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas todas que seja boa, agradável e perfeita. Assim você vai passeando, você vai cantando, somente cantando, glorificando e exaltando o nome de Deus. Quando você ouvir notícia de que 1000 caiu ali, você diz: mas eu vou ficar de pé. 10.000 caiu, mas eu vou ficar de pé. Por quê? Porque eu tenho um Deus, um leão da tribo de Judá, um que nunca perdeu uma guerra e nunca perdeu uma batalha. Porque você anda segundo a palavra de Deus. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não temas a nada. Ele estava diante do rei, diante de uma fornalha, e o rei mandou que ele se prostrasse diante da imagem, que eles adorassem a imagem. Querido irmão, eles não temeu, porque o espírito dele era o de Deus. Ele disse: ó rei, o nosso Deus, se ele quiser, pode nos livrar de sua mão. E vai nos livrar. Mas, se tivermos de morrer, morreremos, mas não vamos se prostrar a adorar outro Deus. Isso ele confessou com a boca, que Deus iria livrar da mão de Faraó. E Deus livrou, porque ele usou a palavra e usou a fé
confiando que Deus ia dar vitória a eles. Será que vai ser diferente na sua vida? Não. É o mesmo Deus que nós servimos. Então profetiza somente que você vai passar por essa crise, que você vai passar por essa pandemia e cada vez mais as demais pragas que vão de chegar. Você vai passar por ela como Faraó, como Abraão, Moisés, Isaac passou, como Moisés passou pelo fogo para falar com Faraó. Você vai passar e nada há de acontecer, porque a palavra de Deus é clara. Jesus não deixa ninguém voltar quando se usa a fé no Senhor Jesus. Não existe ninguém que venha com o coração quebrantado, cheio na presença do Pai, que volte sem a tua bênção, sem a tua resposta. Creia somente nisso. Se você temia, a partir de hoje, você vai dar um basta nisso e vai somente crer e crer e crer. Não deixe o inimigo tirar a sua fé. O inimigo, ele usa a palavra para nos derrubar, nos tirar da palavra. Mas você tem a palavra que é lâmpada e luz para a sua vida. Tudo que você está vivendo, passando, examine ela, para que você ande segundo a palavra de Deus, não segundo o curso do inimigo, botando medo, terror, pânico. Aí você vai botar que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A fé tem que estar genuína. A fé tem que estar genuína em você, todo santo dia, independente da notícia que você vive. A palavra diz: não temas as mal notícias. Deus, Jesus, quando estava descendo com Jairo ouviu a mal notícia, aquela que você diz: acabou, não tem mais jeito. Jairo recebe uma notícia do seu servo: Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Talvez se fosse outro, saia correndo da presença de Jesus, porque a morte não tinha mais esperança de vida, não tinha mais o que fazer. Mas Jesus disse uma palavra para Jairo: Jairo, não tem mais, crê somente. E Jairo continuou seguindo o mestre. Siga as palavras de Jesus e você vai passar, a sua família vai passar, porque através da sua fé, Deus há de guardar toda a sua família. Não se preocupe o que eles estão fazendo, o caminho que ele anda. Se preocupe em fazer sacrifício de adoração a Deus. Jó fazia o que tinha que fazer, mas tinha um temor no coração. Você vai ser diferente. Você vai fazer o sacrifício de oração pela sua família, pedindo a Deus para guardar de toda enfermidade, mas você não vai temer como Jó temeu. Você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando o diabo te acusar, você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele vir com mentira, você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma certa vez, eu fui fazer um trabalho de evangelismo e ali orei por uma menina que estava com a dor de cabeça constante que não passava. E ali eu criei um jeito e consegui fazer com que pudesse fazer oração a ela com o meu jeito. Ela estava com um jeito de depressão, porque a dor de cabeça era constante. E ali eu fiz a oração repreendendo aquela dor de cabeça, repreendendo todo o espírito de enfermidade. Mas quando eu cheguei na minha casa, eu me lembro como hoje. É como se uma voz na minha mente falasse: ela não foi curada.
Eu parei e eu disse: está amarrado, Satanás. Ela foi curada em nome de Jesus. E quando foi a semana passada, encontrei ela na rua com outro rosto, sorrindo. Eu disse a ela: cadê a dor de cabeça? E ela disse: depois que o Senhor orou, ela foi embora. Eu disse: mas lembrei que o diabo tentou matar a minha fé. Porque quando eu vier, eu chamei para orar com fé. Eu chamei para que Deus desse a cura. Mas aqui em casa, o inimigo quis tirar minha fé. Então não deixe tirar sua fé. Diga a ele como Jesus fez. Quando ele usou a palavra de Mateus capítulo 4 para pegar Jesus, Jesus disse: está escrito. Diga também ao diabo, ao engano na sua mente: está escrito que eu sou mais do que vencedor. Está escrito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito em Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa ao redor e nos guarda. Pratique a luz da palavra de Deus e você vai cantar o hino da vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus.